E aí eu olhei na janela. E aí você vê a Terra. E aí eu olhei na janela. E aí você vê a Terra. E aí eu olhei na janela. E aí você vê a Terra. Mas por que, em pleno século XXI, o formato da Terra não é algo óbvio? Ou seja, quando uma pessoa é perguntada hoje em dia sobre qual é o real formato da Terra, sabe, não deveria haver dúvida. A pessoa deveria automaticamente já dizer, olha, o formato da Terra é um globo e pronto. Mas em pleno século XXI, ninguém tem certeza sobre o real formato da Terra, cara. É muito interessante isso. Por que essa dúvida surgiu? Porque o número de analfabetismo aumentou? Não. Se a tecnologia está aumentando, quer dizer que a capacidade do homem adquirir conhecimento também está aumentando. O acesso à informação é muito maior, pessoal, do que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Se essa dúvida ela existe atualmente, ela tem um porquê e ela tem razão de existir. A gente não pode depreciar isso, a gente não pode, sabe, levar isso na chacota, levar isso como, sabe, uma coisa qualquer. Isso é um fenômeno, pessoal. E tem explicação para isso. Por exemplo, eu quando estudava no colégio, quando era pequeno, fazendo o primeiro grau, todo o ensino fundamental, eu lembro que eu era ensinado sobre gravidade e eu não entendia. Não fazia sentido para mim, mas os meus colegas, eles corroboravam com o que o professor dizia. E o que é que eu fazia? Eu simplesmente, mesmo não entendendo, não fazendo sentido para mim, eu concordava, para não me sentir o estranho da turma, pessoal. Mas isso foi há 30 anos atrás, então não havia muito acesso à tecnologia, à informação, diferente de hoje em dia. Eu descobri sobre a teoria da Terra plana navegando na internet, discutindo em grupo de WhatsApp. Eu lembro que eu estava pesquisando alguns vídeos sobre conspiração no YouTube e me deparei com um vídeo do Martins, quando ele fala sobre o navio, né, que some no horizonte, mas com uma câmera com bom zoom você consegue ver a imagem do navio. Nesse vídeo ele leva uma câmera para a praia e ele faz o teste, né? Ali ele está fazendo o teste para ver se o navio realmente ele some na curvatura ou o desaparecimento do navio se dá na questão da perspectiva, né, de quem está observando, ou seja, o navio ele apenas se distancia. E para mim isso aí foi a pancada mortal no globo. Depois dali eu comecei a pesquisar mais, outros defensores da teoria, e aí eu fui aumentando o meu conhecimento, fui pesquisando mais sobre gravidade, sobre magnetismo, sobre figuras históricas que no passado falavam sobre a Terra, sobre a possibilidade da Terra ser plana, e eu bateu aquela dúvida, né? Poxa, mas eu nunca fui ensinado sobre essas figuras, nunca me contaram histórias sobre essas pessoas no colegial. Por quê? Como por exemplo, ninguém nunca me falou enquanto eu estudava sobre Augusto Picardi. É uma personalidade histórica, pessoal. Esse pesquisador fez história. Mas por que enquanto eu estudava ninguém me contou sobre a descoberta de Augusto Picardi? Sobre o feito dele? As histórias, por exemplo, de Nikola Tesla, são pormenores da história desse grande inventor que também não são contadas, né, em detalhes no colegial. Tantas outras personalidades como, por exemplo, o almirante Byrd, esse grande navegador, ele fez descobertas referente à Terra plana. Eu nunca ouvi falar no nome dessa figura aí. E aí eu fui juntando, poxa, se esses fatos históricos não são contados para a criança ou para o adolescente ou jovem enquanto está estudando, então tem um porquê. É para esconder alguma coisa. Isso é evidente, pessoal. E enquanto você está pesquisando
você vai se deparar com coisas engraçadas como essa que eu vou mostrar aí pra vocês aí. Essa imagem aí. É muito engraçado. Isso aí é um astronauta, né? É o Marcos Pontes, o único brasileiro astronauta que subiu, né, foi até a ISS, até o ISS. E entrevistado, né? Às vezes que ele foi entrevistado para descrever como é a Terra lá de cima, o cara fez um gesto assim, olha, de planicidade, pessoal. Quer dizer, deveria ser óbvio. Esse cara deveria testificar sobre o formato esférico da Terra, tanto falando quanto gesticulando, cara. Não é óbvio? Como é que você, por exemplo, se alguém te pede para que você descreva uma esfera, como é que você vai fazer assim para descrever uma esfera? Não tem lógica, cara. E a gente tá falando de uma pessoa que é formada. Esse cara é ministro de tecnologia. O cara viu uma terra plana. Ele falava que era esférica, verbalmente, mas o corpo estava simplesmente denunciando o cara. É engraçado isso aí. É esférica. Por que não é esférica? Por que não assim, pessoal? Não deveria ser lógico e óbvio o cara fazer esse gesto aqui? É por isso, por esse tipo de evidência que não dá pra você simplesmente se calar e levar a sério o que a maioria das pessoas, por corporativismo ou por conveniência, confirmam fábulas, confirmam histórias sem sentido, fazem afirmações sem sentido. Elas devem saber a verdade, mas confirmam, né? Quando eu falo por conveniência, é porque a gente acredita que, por exemplo, um profissional da área de ciência, de matemática, sei, uma pessoa que tem um cargo público e precisa testificar daquilo que estudou e daquilo que está defendendo, né? Precisa testificar, mesmo que não faça sentido. Mas para não se comprometer, ou comprometer a vida profissional, ou comprometer a vida social, precisa confirmar. Vocês estão entendendo? Então esse vídeo é pra gente tentar entender por que coisas que até um tempo atrás eram muito bem estabelecidas, não havia dúvidas, né? Hoje todo mundo questiona. Hoje não faz mais sentido. É como você de repente acordar e perceber que todo mundo está dizendo que fogo não queima. É mais ou menos isso, pessoal. Porque a Terra ser uma esfera era uma ideia praticamente sacramentada. Ninguém duvidava sobre isso. Ninguém tinha dúvida sobre isso. Mas se a dúvida apareceu, é porque tem motivos para isso. Existem evidências para isso. E eu acredito que quem é terraplanista, ou mesmo uma pessoa que é simpatizante, mas não tem coragem de externar, né? De falar, poxa, eu sou adepto desse movimento aí. Tem pessoas que têm vergonha, né? Guardam para si. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que questionam a ciência, hoje, enquanto adultos, tiveram vontade de fazer essas perguntas quando eram crianças, quando eram adolescentes, pessoal, quando estavam no colegial. Imaginem aí toda uma geração dos anos, digamos, dos anos 80, anos 90, estudando ciência, a ciência que hoje está sendo questionada. Essas pessoas com certeza vieram colocar para fora agora. Essas dúvidas, elas já existem há muito tempo, já existiam há muito tempo na cabeça dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Ou seja, a maioria dos terraplanistas, assim como eu, tivemos essas dúvidas enquanto estávamos estudando, mas não tínhamos coragem de perguntar, não tínhamos o conhecimento, bagagem para fazer isso. Com o advento da tecnologia e o acesso à informação, que é vasto hoje, não tem como uma pessoa ficar calada. Por exemplo, vendo uma imagem como essa que eu vou mostrar agora para vocês, mais uma imagem, vejam aí. Se você perguntar para um defensor do globo por que é que a gente não pode pensar numa esfera dessa forma aí, eles vão começar a gargalhar, vão começar a tirar uma onda.
alegando eles que a gente não pode pensar na Terra como uma esfera que tenha lados. Vocês estão entendendo aí? Nós não podemos imaginar a Terra como eles querem que a gente imagine. Mas como é que funciona isso, cara? A ciência deles, dessas pessoas, fala que a Terra é uma esfera, que a Terra é uma bola. Mas se você tentar imaginar essa Terra realmente como ela tem que ser, uma esfera, eles dizem que não faz sentido. Como não faz sentido? Vejam aí. Se a Terra é uma bola, é uma esfera, tanto estando para quem está dentro da Terra como para quem está fora da Terra, no espaço, é evidente que se deveria ter noção, cara, de em cima e embaixo. E aí, por vezes, o terraplanista pergunta por que não existe uma imagem tirada por um satélite de cidades inteiras de cabeça para baixo, pessoal. E os caras começam a achar graça. Mas é óbvio que faz sentido a pergunta, cara. Vocês entendem? Deveria ser muito fácil um satélite pegar uma imagem, por exemplo, do Japão, uma cidade inteira do Japão, de cabeça para baixo nessa esfera. Mas vai fazer uma pergunta para um defensor do globo, ele vai simplesmente depreciar, aí começar a tirar chacota. Não vai levar a sério a sua pergunta, mas eu queria entender por que você não pode imaginar a Terra como eles querem que você imagine. Uma bola, por exemplo. Então, se a Terra realmente é uma bolota, uma bolinha azul, digamos que ela esteja suspensa aqui no espaço. E teoricamente essa parte aqui seria o Polo Norte, é a parte de cima. Então por que eu não posso pensar dessa forma? O Polo Norte como sendo a parte de cima e o Polo Sul como sendo a parte de baixo. E todas as regiões que compreendem o Polo Norte, como Rússia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, ficam nessa parte de cima. E aí, logicamente, a gente tem que, por obrigação, imaginar que os outros países desse mundo estão na parte de baixo, pessoal. No Polo Sul, na parte de baixo da bola. Então, tem continente, tem países que estão nessa parte de baixo. Tem lógica isso aí, pensar que essa Terra é uma esfera? Quando a gente parte para essa conclusão, não tem lógica. Então, países que se encontram no hemisfério sul, como o Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, África do Sul, todos esses países, pessoal, estão de cabeça para baixo nessa esfera. Não tem condições, né? Eu não estou de cabeça para baixo. Você está de cabeça para baixo? Vamos pensar melhor, pessoal. Vamos raciocinar melhor, para sair desse encanto que a ciência ela faz com a mente das pessoas. A ciência mentirosa. Que existe uma diferença, né? Existe a ciência que traz benefícios para a humanidade, que é a ciência que eu defendo, né? E tem a ciência filosófica, que apenas permeia no âmbito da fantasia e que nada traz de benefício para a humanidade. Ok? Valeu!